Olá, a paz do Senhor. É com uma grande alegria eu estar aqui com mais uma oportunidade de estar falando de Deus para mim, né? Principalmente para mim e para todos vocês. E que primeiramente eu venho agradecer a Deus por esta oportunidade. Agradecer a Deus por me dar o fôlego de vida todos os dias, por me dar esta chance de estar falando dele com alegria, com meu coração transbordando. E não tem nada melhor do que eu poder aprender da palavra de Deus mais e mais junto com vocês. E que essa, entre outras palavras que vier, ela venha cheias e repletas de esperança para as nossas vidas. Que nós possamos sempre lembrar de que, ao falarmos da palavra de Deus, nós devemos estarmos alegres, pois ela é um motivo de esperança que Deus nos deu. Ela é em forma de um estatuto para as nossas vidas, para que nós possamos encarar, seja qual for a adversidade nas nossas vidas, para nós aprendermos a lidar com cada tipo de situação, para nós aprendermos o essencial, que sem Deus nada somos, e aprender mais e mais, principalmente, uma coisa muito fundamental é que tudo que nós fazemos ou falamos é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu vim aqui com algumas mensagens e depois, conforme eu vou lendo, eu vou tentando explicar para vocês o que Deus colocou em meu coração através destas leituras importantíssimas. E vamos começar em Mateus, capítulo 3, que fala de uma passagem linda, que é o batismo de Jesus. Amém? Mateus, capítulo 3, versículo 13 ao 17. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim os convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Oh, aleluia! Eu vou ler uma passagem a seguir, e vocês vão entender o que o Espírito Santo de Deus quer passar para as nossas vidas. Que vem logo após desta passagem do batismo de Jesus, em Mateus, e agora vamos em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu não vou ler ele todo, vou ler um pequeno trecho, mas vocês vão entender. Aqui é sobre a tentação de Jesus. Uma coisa muito importante que vocês devem ficarem atentos, foi logo após o batismo de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. No decorrer dos versículos, fala sobre a tentação que Jesus passou. E o diabo foi tentando, e é claro que ele não conseguiu o que queria. Lá no versículo 10, em Mateus mesmo, capítulo 4, fala assim: Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Olha que maravilhoso. Jesus, ele foi tentado a todo instante, depois de uma bênção maravilhosa que foi o seu batismo. E ele, com todo o poder, com toda a força, com toda a fé em Deus, ele respondeu e repreendeu o mal, falando assim: Sai daqui, vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou. Ele teve força, ele teve fé, ele confiou em Deus desde o início da tentação até o fim. Ele não desistiu, ele não caiu em tentação. Nós devemos, através destas duas mensagens, a primeira maravilhosa, que é sobre o batismo de Jesus, nós devemos meditar numa seguinte situação, nas seguintes coisas que vêm acontecendo todos os dias das nossas vidas. Às vezes nós não percebemos que nós enfrentamos todos os dias certas tentações. O inimigo, ele está a posto para poder atacar. É só a gente deixar uma brecha. E nós não podemos deixar essa brecha. Geralmente, se vocês forem parar para pensar, muitas bênçãos que chegam em nossas vidas, logo após vem algo, eu vou usar o termo destruidor, mas não destruidor às vezes nem por bens materiais ou carnais, mas o problema maior é espiritual. A destruição, ela é terrível, ela chega sem você perceber e você cai em tentação. Eu quero te dizer, amados e amadas, escutem a voz de Deus. Escutem.
Eu falo aqui hoje por uma experiência, talvez até várias, mas algumas recentes, que aconteciam fatos na minha vida que eu ajoelhava no meu quarto, orava a Deus, clamava de descer lágrimas, pedindo a direção de Deus sobre tal coisa, sobre tal situação que eu estivesse enfrentando. E Deus falava, respondia claramente. Mas o que acontece? Que nós somos tão fracos, tão falhos, que nós preferimos tacar uma venda nos olhos do que ouvir a voz de Deus. Deus nos mostra claramente o que nós devemos fazer, Ele mostra o caminho, mas nós achamos que aquele ali é o que vai, às vezes, não é nem nos favorecer, mas nós achamos que é o melhor, mas nós seguimos aquele intuito de uma contra-resposta de algo que você às vezes poderia fechar a boca, ou então uma atitude que você às vezes muitas pessoas não deixam passar nada, né? Tomam uma atitude impensável. E a falta de sabedoria é uma coisa muito séria nas nossas vidas. Por isso que nós devemos pedir sempre sabedoria a Deus para tudo. Porque nós nunca sabemos a hora que nós vamos usar. E quando nós pedimos, nós estamos cientes que precisamos delas. E que precisamos da sabedoria. E que ela nos livra das ciladas do inimigo. Porque as vendas nos olhos, ela cai quando nós voltamos a nossa mente, o nosso coração ligar somente a Cristo, a voz de Deus, e não a nossa voz. Eu escutei a voz do meu coração. Na minha mente diz que eu não vou aceitar isso, nem que me pague. Mas nós preferimos escolher dessa forma, e não a forma que é o certo, que é o correto. Nós não devemos cair em tentação nenhuma, entendam isso. É muitas ciladas que o diabo põe em nossos caminhos. Ele aproveita as nossas vulnerabilidades. Ele aproveita as nossas fraquezas, porque Ele sabe as nossas fraquezas. Ele sabe o que pode fazer com que nós caímos em tentação. E Ele vai no nosso ponto fraco. Qual é o seu ponto fraco? Preste atenção a esses pontos fracos. E não deixa que eles fiquem no topo, aonde possam te impedir de chegar a Cristo, de chegar a Deus. Tire a venda dos olhos. E escute a voz de Deus e não caia em tentação, nem que seja no último segundo, você não cai em tentação. Confia que Deus, Ele está contigo, seja qual for a situação que nós possamos passar. Nós sofremos tentações todos os dias, vocês têm que entender. As tentações, elas estão aí. O mundo está repleto de tentações, mas tudo para que você venha pecar contra Deus. E se você ficar ligado nas provas que você passa, nas tentações que vêm acontecido à sua volta, nas tribulações, se você prestar atenção, tudo isso envolve tirar você do caminho de Deus para você pecar. Então, tenha sabedoria. Amém? Mensagem aqui para dar cumprimento no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 22, depois pulamos para o versículo 26. Amém? E depois, logo após, em Romanos mesmo, capítulo 5, versículo de 1 a 3. Vamos em Romanos, capítulo 3, versículo 22, que nos fala sobre a justificação pela fé em Cristo, em Jesus Cristo. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. E no versículo 26 fala, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador. Olha só, Jesus, Ele é nosso justificador, daquele que tem fé em Jesus. Nós vimos aqui nesse versículo claramente que nós não precisamos debater com o inimigo, pois Jesus já é o nosso justificador. Nós precisamos crer e confiar nele, que a justiça de Deus, porque Deus, Ele é justo, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que está dentro da nossa alma, da nossa mente. Nós não precisamos debater com o inimigo, porque Jesus está ali, Ele morreu na cruz. Ele sofreu tentações. E mesmo assim, Ele não perdeu a fé, não parou de crer em Deus. E nós devemos seguir o exemplo de Jesus, pois Ele é justo, mas também Ele é justificador. Amém? Também vemos no capítulo 5, que eu falei que eu ia ler em Romanos, uma coisa muito importante para vocês prestarem atenção mesmo, que fala sobre a justificação pela fé e paz com Deus. Amém? Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Olha que maravilha, por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para isso nós precisamos estar em paz conosco mesmo.
ter a certeza de que nós pedimos perdão por algo e fomos perdoados, mas precisamos também saber que nós temos um justificador por nós. Amém? Mas temos que nos arrepender de verdade, para que nós podemos ser justificados. E seguindo no versículo 2, fala assim: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Vou repetir. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Preste atenção nessa palavrinha paciência. Para que nós tenhamos paciência, nós precisamos ter aquela palavrinha que eu usei lá atrás, que é a sabedoria. Se nós utilizarmos a sabedoria de Deus dada a nós, porque nós devemos pedir isso, nós teremos paciência nas tribulações e nós não cairemos nas tentações. Amém? Olha aqui que maravilha, tá? É uma coisa assim, entregue por Deus para nós claramente. Nós precisamos entender que nós devemos crer somente em Deus e que seja qualquer tribulação que nós passarmos, se nós obtermos a sabedoria de Deus nas nossas vidas, nós teremos paciência e nós saberemos fugir das tentações. Amém? Assim como Jesus driblou o inimigo e venceu a tentação, nós devemos seguir o exemplo dele. Amém? Que nós possamos pedir todos os dias sabedoria, sermos repletos de sabedoria para termos paciência para encarar cada tribulação na vida. Que Deus te abençoe com esta maravilhosa mensagem. Um beijo grande e até o próximo vídeo.